Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Magda. Hoje é segunda-feira, dia 14. Eu tive um sonho na noite passada e eu estava conversando com o Senhor, pedindo a Ele confirmação, porque tudo que é dado pelo Senhor tem que ser confirmado, testificado. Porque nós não podemos falar com a nossa boca, e sim com a boca de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então, que o Senhor abra o coração de cada um de vocês para que vocês possam ouvir essa revelação e ter o discernimento, os ouvidos espirituais e entender o que o Senhor quer falar através desse sonho. Irmãos, eu já estou em 24 dias, de 25 hoje de quarentena, e nem eu entendo por que eu estou passando por este tempo, porque eu tenho orado e buscado o Senhor e pedido a Ele para que poupasse a mim e a minha família de tudo isso que viria. Mas o que o Senhor tem me falado é que eu irei passar pelo juízo, sim, junto com toda essa humanidade. E o que Ele me fala é que esse tempo é um tempo de juízo e que nós iremos passar, iremos ver, além dessa pandemia e a economia, o colapso, nós iremos ver ainda catástrofes neste mundo antes do arrebatamento do Senhor, porque eu creio no arrebatamento. Eu creio que o Senhor virá arrebatar a igreja. Eu tenho outras revelações e eu já enviei para o canal. A irmã, o próprio canal pode colocar aí abaixo a descrição dos outros dois vídeos, dos outros dois áudios em que o Senhor me passa a revelação e que Ele tem testificado. E uma delas é o arrebatamento, e eu creio que em breve Ele virá arrebatar a sua igreja. E por isso todos os dias eu oro e santifico, purifico, peço perdão pelos meus pecados e peço para que o Senhor coloque o meu nome no livro da vida, para que eu possa subir, porque eu não quero ficar aqui, meus irmãos. Vai ser muito triste. Então, a noite retrasada eu sonhei que eu estava num lugar, e nesse lugar era como se eu estivesse num abrigo, e tinham muitas pessoas de várias idades, pessoas de ambos os sexos, homens, mulheres, e neste lugar era como se fosse uma casa uma casa antiga, mas era uma casa como se fosse a casa de fazenda, tinha pasto, tinha passarinhos, tinha árvores, e eu me sentia bem naquele lugar. Só que eu estava sozinha, tinha um anjo comigo, mas eu não via ninguém da minha família. E eu perguntava a ele que lugar é esse, ele falava esse lugar é esconderijo. E aí eu começava a ver muitas pessoas lá, pessoas com vestes diferentes das minhas, dos tempos de hoje. Eram vestes como do tempo de Jesus, vestes como no tempo de Moisés, aquelas vestes antigas. E eu via, e muitos falavam da palavra de Deus, muitos falavam do Senhor. E eu perguntava ao anjo, o anjo falava, são pessoas que já passaram por este mundo e conhecem a palavra de Deus, e estão aguardando a vinda do Senhor. E eu falava, e onde é este lugar? E ele falava para mim que era o seio de Abraão. Eles estavam no seio de Abraão. E eu tinha sido arrebatada até ali para o Senhor revelar para mim tudo o que estava acontecendo, porque eu estava perguntando ao Senhor, eu estava orando e perguntando, porque eu não entendia. E eu queria entender melhor o que estava acontecendo, por que tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, hein? Porque tem sido dias muito difíceis aqui no Brasil, aqui onde eu moro. Então, dali, aquele anjo me levava para fora daquele esconderijo. Ele me arrebatava, eu ia com ele. E ele me levava em lugares. E eu via muitas pessoas. Eu via mulheres, homens, crianças sofrendo com enfermidade, sofrendo a morte, a dor da morte.
sofrendo com fome, chorando, crianças chorando, mães desesperadas. E eu via todas essas pessoas como se estivessem desabrigadas, não tinham para onde ir. E eu perguntava o que é isso. Ele falou: é a fome que vai vir. É um dos juízos. Aí eu falava assim: é, e o que é aquilo ali? Eu vi um monte de estaca com todas as bandeiras de todas as nações. E elas estavam nas estacas, cada uma em uma estaca de tamanhos diferentes. E eu via sangue nessas bandeiras, e eram de todos os países. E ele falava assim: são as nações. Elas estão. Esse sangue significa o pecado, a desobediência, a corrupção. Esse sangue significa a incredulidade. E ele ia falando o que significava aquele sangue. E dali eu era arrebatada para o fundo da terra, mais profundo do abismo. Era como se abrisse um poço e eu entrava nesse poço com um anjo. E dali chegava um certo momento que eu chegava bem profundo, lá no profundo da terra, e eu via o inferno. E eu perguntava: o que é isso? Ele falava: é o inferno. E eu nunca vi uma coisa mais terrível do que eu já vi na minha vida. Era tenebroso porque era trevas. As pessoas que estavam lá, elas não conseguiam andar nem sentar, elas se rastejavam. E eu vi os demônios massacrando aquelas pessoas, torturando. E eu via pessoas que fornicam, pessoas que adulteram. Na verdade, eu não via quem eram as pessoas porque não tinha como ver o rosto. Eu só via corpo. Era como se corpo fosse cadáveres vivos e sendo torturados. E os demônios, eles torturavam. Cada um eles torturavam pelo pecado que eles cometeram aqui na terra. Então, tinha todos os pecados, desde os fornicadores até os adúlteros, todos os tipos de pecado. E eu falava: mas por quê? Por que que eles estão aí? Eles não tiveram a salvação, eles tiveram a livre escolha, mas eles escolheram o inferno. E eu via labaredas de fogo, era enxofre mesmo, muito, muito terrível. Eu via coisas que eu não posso nem falar aqui porque seriam muito chocantes. E meus irmãos, quem tem que consertar, conserta. O Senhor fala na palavra que no céu não entrará adúltero, não entrará ladrão, não entrará homicida, não entrará, meus irmãos, vocês sabem que não vai entrar, o pecado não vai entrar no céu. O Senhor ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então ainda é tempo de se arrepender, de se consertar, de pedir para o Senhor misericórdia, de se encher do Espírito Santo de Deus e ter força para sair do pecado. Porque o inferno existe e muitos irão para lá se continuar desobedecendo, se não ouvir a palavra de Deus, se não ouvir ao Senhor, se não se consagrar, se não orar, se não buscar o Senhor. Ainda há tempo, nós estamos no tempo do fim da graça. Logo, a graça, a era da graça vai cessar, meus irmãos. Então, o inferno, ele existe. Ele existe. E eu tentava pegar um balde de água, eu falava: deixa eu jogar água para eles. Ele falava: não, eles não podem. Você não pode jogar nada, você só veio aqui para ver. E aí, dali, eu subia muito rapidamente, novamente. E aí, eu me via numa orla. Uma orla, e nessa orla era uma praia. E tinha muitas pessoas andando, como se não tivesse nada acontecendo. Tinha pessoas trabalhando, e eu estava descalça, e eu olhava e falava assim: mas por que eu estou descalça? Ele falou: porque você está preparada. E aí, quando eu vi, eu começava a ouvir o movimento do mar, e eu gritava: cuidado, cuidado, o mar está vindo. O mar está vindo, o mar começava a ficar muito bravio, e as ondas começaram a aumentar de tamanho, e aí o anjo falava para mim: se prepara. E eu vi um terremoto e meus pés começavam a balançar por causa do terremoto. Era um terremoto e quando eu olhava para os meus pés, eu falava: estou descalça. E ele falava: você tem que subir. E eu via muito vidro e eu tinha que, para subir as escadas eram largas, eram escadas que iam como se fossem para cima. Ela não era reta,
mas ela era escadas, e o anjo falava para mim, você tem que subir. E eu passava por cima daqueles vidros e eu via na hora que o vidro entrava no meu pé, machucava, mas eu não sentia dor. E o anjo vinha com pano, na verdade, e ele colocava nos meus pés e me dava uma sandália e cicatrizava. E eu subia aquelas escadas. E quando eu ia subindo aquelas escadas, eu via pessoas vendendo, pessoas comercializando, pessoas é, é, como se fossem casar, pessoas de celular, pessoas é, é, trabalhando, e eu subindo as escadas, é que as pessoas dispersas, eu olhava, eles estavam nas escadas, mas ficavam porque o mar ele começava a avançar e ele ia tomando conta de tudo, meus irmãos. E o mar ia tomando conta de tudo, e essas pessoas iam ficando para trás. E eu subia aquelas escadas. Tinha momentos que eu não olhava, não via a escada, e o anjo me falava ali, 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 eu ia correndo, correndo, e eu conseguia chegar até o topo. Quando eu chegava lá em cima, que era lá no céu, porque eu já não conseguia ver mais nada. Eu via a cidade, a nova cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém que o Senhor prometeu para nós. E eu via a cidade, mas eu não podia entrar, eu só via do lado de fora. O anjo falava para mim: você não pode entrar ainda. Eu falei: por que não? Porque isso é uma revelação. Você precisa ver e falar para que os outros saibam que, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e que ela está sendo cumprida desde Gênesis até Apocalipse. Eis que esse tempo é o tempo do juízo, das dores de parto. E a igreja que está na terra verá as dores de parto. Então, não será só o vírus, outras dores virão até o arrebatamento do Senhor. O anjo falava para mim. E vocês vão ter que suportar. Vocês têm que orar, têm que se consagrar, têm que santificar. E eu acordei daquele sonho e eu falei com o Senhor. Esse sonho foi ontem, no dia, na madrugada do dia 12, e eu acordei ontem, no dia 13, no domingo, e conversei com o Senhor e falei com ele: Senhor, eu vou orar novamente para o Senhor confirmar, porque eu não posso passar nada que não seja da tua vontade. E, tem, e tudo que o Senhor me passa tem que ser testificado, porque as pessoas já não acreditam. As pessoas já não despertaram ainda, as pessoas não ouvem a sua voz, Senhor. As pessoas blasfemam contra o teu Espírito Santo. E eu não quero mais pagar esse preço. E aí o Senhor Jesus me deu outro sonho essa noite. Neste sonho dessa noite, dessa madrugada, novamente eu estava em um lugar e era um abrigo também com outras pessoas. E a gente estava nesse lugar. Quando eu estava nesse lugar, estava eu e meu esposo, eu não via mais meu filho. Meu filho tem 2 anos, meu filho não estava. Eu creio que o Senhor já tinha preparado lugar para ele. E minha filha estava e tinha muitas outras pessoas. E a gente estava nesse lugar como se estivesse seguro. Mas de repente, meus irmãos, eu ouvia novamente um barulho. Era como se fosse um barulho. Eu não sei se era alguma coisa que caía na terra. Eu não sei se era terremoto. Eu sei que era o barulho muito, muito grande. E meu amigo falava: vamos, não vai dar tempo. A gente tem que sair daqui porque a água vai tomar conta de tudo. E aí eu não dava tempo nem de eu calçar o sapato. E eu saía. Quando eu saía com ele daquela casa, tinha muitos que já tinham saído, já tinham ido para sair daquele lugar, para ir buscar um lugar mais alto. E ele, quando ele me falou, eu alertei e fui. Quando a gente saiu na porta, a água já estava tomando conta de tudo. Eu falava: não vai ter como a gente conseguir subir, não vai ter como a gente conseguir sair daqui, não. Vamos voltar para dentro da casa. Ele falava: não, a casa vai acabar com tudo, a água vai acabar com tudo. E a gente enfrentava aquela correnteza, eu e ele. A gente enfrentava e a gente conseguia chegar num lugar um pouco mais alto. E a água cessava, era como se o mar viesse, o mar tomasse conta e depois ele voltava, para depois ele vir de novo. E aí, quando eu via cessar aquela água, um pouco daquela água, eu via lá em cima um anjo, como se ele estivesse lá em cima, numa casa bem em cima, bem num monte, bem lá em cima. E a água não tinha chegado lá. E ele gritava para mim, para meu esposo, falava: vem. Aí eu falava: a gente tem que ir. Mas como que a gente vai chegar lá? E eu via, meus irmãos, como se fosse uma estrada bem estreita. Só cabia o meu pé. Eu só tinha como subir com o pé. Então era bem estreito, mais ou menos um palmo.
E eu tinha que subir mais meu esposo. E a gente subia. E quando a gente subia, eu via muitas pessoas que ficavam, porque não viam aquele lugar, não viam aquele anjo. E eu subia mais meu esposo. A gente subia. Era muito estreito. Era muito estreito. Era só, cabiam os meus pés. Mas eu conseguia subir com ele. E nisso que a gente estava subindo, a gente começava a ver o chão tremer novamente. Era um barulho tão tremendo. E meu esposo falava, sobe rápido, porque ele vai invadir de novo. A água vai tomar conta de tudo. E eu subia, mas meu esposo, a gente conseguia chegar nesse abrigo. E esse senhor, era um senhor, mas era um anjo, porque era muito alto. Era um ancião, meus irmãos, era um ancião, porque ele era muito bondoso, ele era muito cuidadoso, ele era zeloso, era um ancião. Eu acho que era um dos 24 anciões, não era um anjo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. É preciso ter os ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor Deus fala, meus irmãos. Vocês precisam estar atentos, vocês precisam estar atentos, vocês precisam estar vigilantes, assim como as noivas prudentes. Não pode ser como as noivas loucas, precisa estar atentos, meus irmãos. E novamente eu vi o mar vir, era muita água, e a água já estava uma água com a cor muito escura. E muitos morriam e acabavam, muitas coisas se acabavam. E eu lembro que eu vi uma pessoa que eu amo muito, mas que não ouve o Senhor. Ele não ouve, ele não quer ouvir. E eu lembro que eu vi essa pessoa indo, morrendo. O mar levava ela. Então, meus irmãos, e muitos outros eu vi indo também. A única pessoa que eu via naquele abrigo era eu, meu esposo e mais aquele ancião. E ele começava a falar conosco. Ele falava de tudo o que estava acontecendo, o que ia acontecer, que a gente precisava ficar seguro ali. Nós precisávamos ficar seguros. E dali nós não saíamos. E ele contava as maravilhas que Deus tinha para nós ainda. E que Deus ainda ia fazer nas nossas vidas. Então, assim, o que eu creio é que nós estamos passando por um momento de luta, de juízo. O Senhor está descendo com juízo para o povo despertar, para o povo avivar, para o povo se voltar para Ele e clamar a Ele. Porque só Ele pode todas as coisas. O controle está nas mãos de Deus. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor Jesus, Ele tem a chave da morte, Ele tem a chave do inferno. Então é necessário que todos vocês ouçam e abram o coração de vocês. E aqueles que precisam se arrepender, arrependei-vos, porque é chegada a hora do arrependimento. É chegada a hora do despertamento, do avivamento. Eu não sei como será, não sei o que será, não sei. Eu não sei qual é o momento, eu não sei o que quer dizer esse mar bravio, eu não sei se é o tsunami. Eu também não sei se é por causa de todas as coisas que nós iremos passar, das dificuldades que nós iremos passar. Mas o que eu sei é que o céu existe, o inferno também existe. O que eu sei também é que Deus, Ele está sentado no trono da glória e Ele está observando tudo, Ele está vendo tudo. E não existe nada nem ninguém que possa fazer nada nem por mim nem por você, a não ser Ele. É Deus e o seu Filho que foi enviado por amor a mim, por amor a você, para nos salvar e nos dar a vida eterna. Então você que ainda não aceitou Jesus, você que precisa se consertar com Jesus, você que não se arrependeu dos pecados, arrependei-vos, consertem-se, voltem para o Senhor Jesus, está na hora, não há mais tempo. E a única coisa que eu posso falar para vocês, porque eu ando orando e pedindo e buscando ao Senhor, orando, pedindo santificação, purificação, fazendo propósito, jejum, pedindo perdão pelos meus pecados todos os dias, orando sem cessar, incessantemente eu tenho orado. Façam o mesmo, meus irmãos, porque não há mais tempo. Eu não posso fazer por vocês o que você pode fazer por você mesmo. Ore e peça para o Senhor Jesus. Fale com o Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Aceita-me, Senhor, eu te aceito como o único suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no
no livro da vida. Me enche do teu Espírito Santo, Senhor. Sela-me, Senhor, com o teu sangue e me reveste com as tuas armaduras, Senhor. Com a capacete da salvação, com a espada do Espírito e com a palavra de Deus. Vestido a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados no evangelho da paz. Meus irmãos, é preciso que vocês façam essa oração, que vocês repitam. Aqueles que aceitarem Jesus, aqueles que voltarem, aqueles que se arrependerem em espírito e em verdade, e que aceitarem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, façam essa oração e retornem para o Senhor, porque os dias são maus e tudo vai se cumprir, desde Gênesis e Apocalipse. Assim eu termino essa palavra. E logo em breve eu farei um canal para orientar vocês a partir do direcionamento do Espírito Santo de Deus, o que Ele mandou colocar no meu coração. Eu irei falar para vocês, se assim ainda tiver tempo, porque o Senhor fala que esse tempo é do despertamento e é o juízo que vai despertar vocês. Não serão profetas, não serão servos dele, não será mais boca de Deus, não. Vai ser o juízo mesmo que vai despertar vocês, porque vocês não ouviram. Muitos não ouviram o evangelho, muitos não ouviram. Quando se falava de Jesus, muitos não ouviram os profetas que o Senhor mandou. Então agora ele vai mandar o juízo. Ele está mandando o juízo para que vocês acordem, para que vocês despertem, porque ainda há tempo. Nós estamos no fim da graça. No fim da graça, e logo se iniciará a tribulação, a grande tribulação. Então, fique na paz do Senhor Jesus e eu creio que vocês entenderão. Eu não estou aqui para falar quem é certo, quem é errado. A única coisa que eu posso falar é que eu sei quem é o Deus. Eu sei quem é Deus. Eu conheço Deus. Cada dia mais e mais eu busco conhecer a face do Senhor. E eu espero que vocês também estejam no mesmo propósito que o meu. Fique na paz do Senhor. Amém.